Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesse tempo favorável, nesse tempo comum, onde nós celebramos a 14ª semana, hoje, iniciando essa 14ª semana, o Senhor nos coloca para encerrarmos o nosso acampamento. Encontramos o Cristo, essa liturgia da palavra que fala muito a nós e precisa falar. E nós precisamos buscar a compreensão daquilo que o Senhor quer revelar a nós, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, daquilo que o Senhor quer direcionar a partir de agora a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa experiência. Nós encontramos o Cristo. E aqui no Evangelho desse domingo, nós estamos vendo que lá na cidade de Nazaré, na pátria de Jesus, aqueles homens e aquelas mulheres também encontraram com Jesus. Também o puderam ver, tocar, escutar. Nós ficamos aqui esse fim de semana, desde sexta-feira, escutando o Senhor, escutando a sua palavra. E aqui vai dizer o Evangelho que eles ficavam admirados quando escutavam. E a partir dessa admiração, nós vamos observando algo que é importante nós entendermos. Vamos vendo a partir do Evangelho o encontro com esse Jesus histórico. É como se esse Evangelho hoje nos desse o registro, a identidade do Cristo histórico, do Jesus histórico. Veja bem como que eles começam a questionar: de onde ele recebeu tudo isso? Como ele conseguiu tanta sabedoria? Ele não estudou em nenhuma escola rabínica, nós o conhecemos, ele tem 30 anos que está aqui nesta cidade, e eles começam a questionar de onde vinha a sabedoria com que ele falava e ensinava.
E esses grandes milagres realizados por suas mãos, e eles começam a questionar até aquilo que trazia para eles a revelação do Salvador. E eles continuam: este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Veja o questionamento que eles fazem diante do encontro que eles estavam tendo com Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Nós vemos aqui nesse evangelho que aqueles da família de Jesus, aqueles que moravam ali na sua região, ali em Nazaré, eles começaram a viver uma experiência de não compreender o desígnio de Deus por causa da simplicidade com que o Messias se apresentou diante deles. Eles não conseguiam ter fé para acreditar que aquele rapaz de 30 anos, que ficou 30 anos no silêncio, trabalhando numa carpintaria, trabalhando atrás da sua casa, fazendo móveis no silêncio, poderia ser o Salvador, o prometido, o Messias, aquele que Deus havia enviado. Eles não conseguem enxergar com profundidade aquele que estava diante deles. Eles não conseguem reconhecer que ele é o Messias, eles o rejeitam, eles se escandalizam, eles não conseguem ter a profundidade para enxergar o invisível, porque o invisível se enxerga e se acredita pelo dom e pela força da fé. Eles não conseguiam acreditar que Jesus era o Messias enviado. Exatamente, meus irmãos, porque existem muitas dificuldades, e muitas vezes nós também somos portadores dessa dificuldade de enxergar a verdade eterna das coisas simples. A gente não consegue ver a realidade das coisas eternas nas realidades, nas coisas simples do nosso dia a dia. A gente não consegue conceber a manifestação de um Deus na simplicidade. No nosso dia a dia, quando não existem espetáculos, quando não existem manifestações extraordinárias, e quando Deus ali, na simplicidade, faz e fala na nossa vida. Eu digo para nós, vocês que estão na teologia e filosofia, nós que já nos formamos, o diácono que vai ser ordenado daqui a alguns dias, como que a razão nos atrapalha experimentar Deus? O Deus que é simples. Aquilo que para nós, antes de adentrarmos no mistério da razão teológica, filosófica, era tão fácil de experimentar, hoje já se tornou gelado na nossa vida. A gente não consegue mais experimentar. É difícil acreditar em certas realidades, é difícil acreditar na manifestação de Deus nos simples, nas pessoas simples. É difícil até mesmo ouvir, é difícil escutar Deus falar pelo simples. Era exatamente essa experiência que aqueles homens e aquelas mulheres de Nazaré estavam vivendo. Veja bem, que nome bonito, né? Jesus de Nazaré. O que significa o nome de Jesus? O Senhor que salva. Só que hoje, no tempo que nós vivemos, é raro você encontrar alguém com o nome de Jesus, não é verdade? Yeshua, o Deus que salva. Porém, naquela época, até esse nome era comum. Existiam muitos Jesus naquela região, em Nazaré. E, olhando para a variante do nome, lá no hebraico, o mesmo significado era dado a outros nomes. Por exemplo, Josué significa o Senhor que salva. Oséias significa o Senhor que salva. Isaías significa o Senhor que salva. Josias tem a mesma variante e o mesmo significado. Até nessa realidade, para eles era difícil entender que Jesus era o Salvador. Pela realidade comum, pela simplicidade que era. Esse Senhor que salva, nesse nome
poderoso que São Paulo vai nos dizer, né? Nome que está acima de todo nome. Mas isso para nós hoje nós conseguimos entender. Mas como eu estou te dizendo, naquele tempo era comum até mesmo o nome dele. E veja a dificuldade deles enxergarem com a fé. E outra coisa, Nazaré era um lugar insignificante. Basta a gente lembrar lá no capítulo 1 de João, se eu não me engano, no versículo 16, quando Natanael vai dizer, será que de Nazaré vai vir alguma coisa boa? Porque era um lugar insignificante, desprezível. Outra coisa, a profissão de carpinteiro. Na verdade, se a gente fosse traduzir na letra, é artesão. Aquele que trabalha com as mãos. E veja, era uma profissão desprezível. Existiam até sátiras ali na região do Egito, que diziam que o carpinteiro, que o artesão, era aquele que tinha a mão de jacaré, porque a mão era enrugada e grossa igual o couro do jacaré. E que a mão fedia como ovos podres dos peixes. Tamanha era a realidade da simplicidade daquele que foi, por amor a cada um dos seres humanos e a nós, enviado pelo Pai, o seu Filho unigênito, o Verbo que se encarnou no seio da Virgem Maria em Nazaré. Veja como as coisas simples confundem. Veja como a simplicidade gera a fraqueza. Não vou nem falar a simplicidade, mas veja a fraqueza. Eles olhavam para aquele homem e olhavam a fraqueza dele. Ele era fraco. Ele não tinha, por assim dizer, qualidades que pudessem confirmar que ele era o Messias. Ele era de Nazaré, ele era um carpinteiro. E aí eles vão dizer filho de Maria. Hoje, quando falo de Maria, para nós é uma coisa, né? Mas para ele, Maria era uma mulher qualquer, lá da vila de Nazaré. Ela não era o que para nós hoje ela significa. Depois de 2000 anos. Ela era uma mulher como as outras, lá em Nazaré. E eles dizem, ele não é o filho de Maria e de José? Seus irmãos não são José, Simão, ali eles vão dando, suas irmãs não estão no nosso meio? E aí depois você faz uma exegese bíblica para você entender que a Virgem Maria é virgem, ela não teve outros filhos. Se você for fazer a exegese ali, se você for pegar os textos e comparar os nomes, você vai entender. Eu não vou entrar nessa explicação hoje, que não é essa a direção da nossa pregação e daquilo que Deus quer falar conosco nessa liturgia dominical. Mas eles estão dizendo, ele é parente desse povo comum, simples, que até os parentes dele foram lá dizer que ele estava ficando louco, querendo segurar diante de tudo que ele estava fazendo. Ele é o Messias? Olharam a aparência. E quantas das vezes nós ficamos na aparência? Quantas vezes nós ficamos na superficialidade? Quantas vezes nós não conseguimos experimentar aquilo que realmente nós poderíamos experimentar? Porque o simples não serve. Porque o fraco não serve. Porque, meus irmãos, eles pensavam, é impossível que Deus venha nos libertar através de um homem tão humilde como nós. Jesus é um escândalo, é uma pedra de tropeço. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se manifesta na fraqueza, na debilidade de um homem. O Deus Todo-Poderoso se manifesta na fraqueza e na debilidade de um homem. Se você tem a sua palavra aí, ou a liturgia diária, a leitura da carta de Paulo aos Coríntios vai nos ajudar a entender aquilo que Paulo vai trazer como revelação para nós. Veja,
Paulo teve também um encontro pessoal com Jesus. Paulo se encontrou com o Cristo. São duas realidades que marcaram a vida desse apóstolo. A primeira, que ele narra lá nos Atos capítulo 9, quando indo para Damasco para prender os cristãos com a carta do sumo sacerdote, ele tem uma trombada com Cristo. E ali, quando Jesus se revela, eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo, ele tem ali o encontro dele pessoal com Jesus e a sua vida transformada. É um primeiro momento que marcou. Talvez você já tenha experimentou aqui, tenha sido aqui. Eu recebi vários testemunhos de algumas pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus aqui, no nosso encontro, no nosso acampamento. Paulo teve. E um segundo momento marcante na vida de Paulo é o que ele está testemunhando nessa segunda carta, que hoje começa já um pedacinho à frente, que ele vai testemunhar que 14 anos antes dele escrever essa carta, ele teve uma experiência de êxtase que o levou até o terceiro céu. E ele começa a testemunhar isso. Essa experiência me levou até o terceiro céu. Eu ouvi coisas que eu não consigo transmitir, porque são inefáveis, são intransmissíveis. Eu não consigo revelá-las. E aí ele chega no ponto que nós recebemos da igreja hoje. Se você tem aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Esse pedacinho aqui que eu quero dizer para você. Olhando para esse evangelho, diante da realidade que aqueles homens e mulheres de Nazaré não conseguiram enxergar além, o risco que nós também corremos de não conseguir enxergar além diante das situações que nós vivemos, diante das expectativas que nós trazemos, diante de até mesmo uma imagem de Deus que acaba sendo um ídolo e não sendo realmente o Deus verdadeiro, o nosso Deus que age dessas maneiras mais simples. Está ali o risco que eu e você corremos. Diga para quem está do seu lado: toma cuidado, porque você pode perder a graça, porque você está esperando coisas extraordinárias e Deus quer se manifestar na sua vida nas coisas simples. Diga para quem está do seu lado: toma cuidado, porque você fica esperando o extraordinário e perde a graça do Deus que se manifesta nas coisas simples. Deixa eu dizer quantas pessoas vêm aqui para a Canção Nova e perdem a graça, porque esperam muito dos homens, enquanto Deus que é simples está no meio de nós trabalhando e a gente deixa ele de lado. Estou mentindo? A gente sonha com muitas coisas e acaba não sonhando o sonho do Deus simples, que acredita em nós, que investe em nós, que sabe das suas fraquezas, mas continua te amando e vai te fortalecer para você vencê-las, e vai usar de tantas situações, de coisas meramente simples aos olhos humanos, para realizar na sua vida algo tremendo, algo maravilhoso, algo extraordinário. Deus está falando conosco exatamente isso, e a palavra de Paulo, quando Deus diz a ele em revelação, quando ele pede para que esse espinho seja retirado. Ah, padre, o que é esse espinho? Não sei, pode ser uma doença, as perseguições que ele estava sofrendo no ministério dele, que ele era bem perseguido e questionado, mas Deus disse que não tiraria, e diz a ele: basta-te a minha graça. Talvez você tenha vindo na Canção Nova e disse: ah, eu estou com a mesma doença
que eu cheguei aqui. Deus está dizendo para você: basta-te a minha graça. Você vai voltar para sua casa daqui a pouco e talvez vai encontrar, talvez não, eu acho que verdadeiramente você vai encontrar a sua casa do mesmo jeito. E você vai escutar a revelação de Deus dizendo para você: basta-te a minha graça. O trabalho do mesmo jeito, a mesma luta. Basta-te a minha graça. Diga para o seu irmão: a graça de Deus é o suficiente para te fazer feliz, para te realizar. A graça de Deus, que muitas vezes você não a percebe, mas ela é atual, eficiente, eficaz e está disponível a você 24 horas. Talvez você não sinta arrepios, não se emocione, não tenha na sua carne, no seu físico, reações, mas a graça de Deus está disponível para você. Dê um sorriso para quem está do seu lado, diga: somente a graça de Deus te basta. Eu queria que você aplaudisse a graça de Deus que está disponível a nós. Basta-te a minha graça. Porém, eu vou chegar lá onde eu quero, que é naquilo que resume o que eu estou dizendo para você da fraqueza. Que aqueles homens olharam a fraqueza, a aparência e perderam a graça. E perderam a possibilidade de experimentarem até mesmo extraordinários milagres. Porque Jesus vai dizer, o evangelista vai dizer que ele não fez milagres porque não encontrou neles fé. Para que os milagres acontecessem. Para que as libertações acontecessem. Fez poucos. Veja bem. É na fraqueza que a força se manifesta. É na aparente fraqueza de Jesus, na aparente fraqueza daquele homem Deus, que a força, o poder, o dínamos, ou dinamis, a tradução, a proclamação do grego, se manifesta. Esse poder é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Na fraqueza desse homem, Deus. E veja, se eles se escandalizaram com o Messias, que era artesão, imagina quando ele foi para a cruz. Imagina quando eles contemplaram o escândalo da cruz. Quando eles vislumbraram o escândalo da cruz. Você prestou atenção na oração do dia? Vou ler para você. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. Enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado, o gozo das alegrias eternas. Como que o mundo decaído foi reerguido? Pela humilhação do vosso Filho. É o que a igreja coloca na boca do sacerdote. Hoje, dos bispos, o Papa rezou essa oração da coleta, exatamente demonstrando aquilo que o Espírito da liturgia nos conduz. Nós precisamos, para nós entendermos toda essa dinâmica, dessa força, desse poder que se manifesta na fraqueza, olhar para o mistério da Páscoa, olhar para o mistério, para a força de Deus que se manifesta na cruz de Cristo, na fraqueza mais escandalosa, a força na fraqueza da cruz, essa fraqueza que não pode ser um Deus Salvador. Eles olhavam para lá e eles diziam: isso não pode ser um Deus Salvador que morre numa cruz, que derrama o seu sangue, que é julgado, que é condenado e que está lá, escarnecido. Isso não pode ser o Messias, porque olharam com os olhos da carne, vendo as aparências. Mas eu e você que experimentamos o Cristo, precisamos ter uma visão nova, uma visão espiritual, uma visão de fé. Nós precisamos olhar
com os olhos da fé. O cardeal Ratzinger escreveu um livro chamado Dogma e Mistério, e ele diz exatamente isso. Se Jesus fosse somente o Jesus histórico, ele seria comparado a Mahatma Gandhi, ele seria comparado a outros nomes aí, que são evidentes no mundo histórico. Mas ele vai dizer o cardeal Ratzinger, que é o nosso Papa Bento XVI, ele se atualiza e é sempre novo, porque ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus, que na fraqueza mostra o poder de Deus. Tudo isso para te salvar. Diga, obrigado, Senhor. Porque nessa aparente fraqueza se manifesta a potência, o poder de Deus, a glória de Deus, a força de Deus, a autoridade de Deus. Obrigado, Senhor, porque nessa aparente fraqueza se manifesta o todo da salvação. Obrigado, Senhor, porque eu posso experimentar essa salvação e compreender essa salvação pela fé. Mas como experimentar essa fé? Crer na palavra, não no que nós vemos, mas no que nós cremos. São Paulo vai dizer que a fé entra pelo ouvido, pela escuta. Eu vejo fraqueza, a fraqueza da cruz, e eu ouço: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu olho para a fraqueza da cruz, para o escândalo de Jesus abandonado por todos, e a fé que entra pelos meus ouvidos, pela palavra, vai me despertar. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu olho aquele homem morto e todos os sinais da morte, o véu que se rasga, o terremoto, e eu escuto aquele centurião proclamando: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Crer, acreditar pela palavra que penetra, acreditar pela palavra que transforma, acreditar por essa palavra que nos introduz nesse mistério. Veja bem, a primeira leitura vai nos mostrar a vocação do profeta Ezequiel, a experiência que ele faz de humilhação ali prostrado, diante da potência, da glória de Deus, e ali se revela o chamado carismático, o chamado profético de Ezequiel. E chega um momento que Ezequiel conhecia muito Israel, sabia que eles eram um povo de cabeça dura, rebelde, que não aceitava a palavra, a exortação. E chega um momento que Deus fala para Ezequiel, versículo 5, do capítulo 2. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Quer te escutem, quer não, porque são um bando de rebeldes, eles ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Quer acolham ou não o Cristo, o Messias, nessa aparente fraqueza, Nazaré, fiquem sabendo que houve entre vós a manifestação do Filho de Deus, a manifestação do escolhido, daquele que é o enviado, o Messias, o ungido de Deus. Fica sabendo, povo de Deus que passou pela Canção Nova, desde sexta-feira, sábado e domingo, que no meio de vós esteve o Cristo, o Salvador. E se você não experimentou, é porque você não abriu o seu coração diante daquilo que para você se manifestava como a fraqueza. Diante da fraqueza de nós, pregadores, ministros, diante da nossa limitação, seja ela intelectual, teológica,
Diante da nossa fraqueza, como ontem a Eliana, não passando bem, pregou à tarde. Veja como que a potência de Deus, o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Hoje de manhã, ela chegou aqui, desculpa usar essa palavra, mas um bagaço da laranja, mastigado, a voz dela não saía. No início estava com a voz rouca, no início da adoração. Quando eu pedi para cantar, estava com saudades de ti. E veja o que Deus fez. Veja como foi o final. É na fraqueza que se manifesta a potência e o poder de Deus. Ontem, do jeito que ela estava, fragilizada, o testemunho que eu li aqui, da pessoa que não conseguia perdoar, que estava deprimida 2 semanas na cama, e que pela pregação, na fraqueza, experimentou a potência e o poder de Deus e conseguiu perdoar. O testemunho que eu li ontem à noite no show, da pessoa que mandou o SMS dizendo que estava decidida a suicidar-se, e pela voz e pela proclamação, na fraqueza da Eliana, ela se decidiu pela vida. Veja, olha para isso tudo e veja, na fraqueza de um homem chamado Padre Jonas Habib, como que o poder de Deus se manifestou e se manifesta através da Canção Nova. Olha para isso tudo aqui. Um homem frágil, como você e como eu. Veja como a força de Deus se manifesta naquilo que aparentemente é fraco, porque é assim que aconteceu desde todo sempre. É dessa maneira que Deus trabalha, na simplicidade, na fragilidade. Deus faz. Você é fraco? Pergunta para quem está desse lado, você é fraco? Que bom. Porque é através de você que Ele também quer fazer. Você está voltando para sua casa daqui a pouco, você vai chegar lá e vai dizer, você é a filha da Joana? Vão olhar para você. Costureira. Está achando que você é o quê? Agora foi lá na Canção Nova, falou que mudou a sua vida? É na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. E escuta, o profeta não é bem acolhido na sua pátria, mas ele deixa de ser profeta? Ezequiel deixou de ser profeta? Deus disse para ele, eles não vão escutar porque eles são um povo rebelde, mas um dia eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. É na sua fraqueza que Deus vai agir. É na sua fraqueza que Deus vai fazer. Eu sempre trago à memória, porque assim, depois de convertido, de caminhando, quando João Paulo II foi eleito, eu estava com 2 aninhos de idade só, então eu não lembro. E eu trago à memória a eleição do Papa Bento XVI. Quando faz o anúncio, entra a cruz, aquele homem frágil, pequenininho, com uma voz mansa, suave, não tinha a postura de João Paulo II, quando João Paulo II foi eleito, com aquela voz forte. E ele chega ali no balcão da Basílica São Pedro, e ele diz, Deus escolheu para estar à frente da sua vinha um instrumento insuficiente, porque Deus sabe trabalhar com os instrumentos insuficientes, sabe trabalhar com aquilo que é fraco, frágil. Esses dias eu li o testemunho do padre Gabriel Amorte dizendo que ele nunca ouviu falar que o Papa Bento XVI tenha feito um exorcismo, mas em cada missa, obediente à rubrica que aquele Papa celebra, o inferno se abala e é um grande exorcismo. Em cada catequese, em cada palavra, é uma espada que entra no coração de Satanás e o deixa tonto. Em cada ensinamento, em cada fidelidade ao magistério e à verdade do Evangelho, aquele homem frágil vai fazendo acontecer a força e a potência de Deus no mundo. Nós só conseguiremos entender a fraqueza e a potência de Deus na fraqueza se nós olharmos com os olhos da fé. E qual foi
a convocação que ele fez em outubro do ano passado. Que nesse ano de 2012, no dia 11 de outubro de 2012, começasse na igreja o ano da fé. Para quê? Para que você entenda, para que eu entenda, para que nós entendamos a dinâmica da ação salvífica de Deus, para que nós firmemos a nossa fé, porque Ele sabe que os ventos de falsas doutrinas, os ventos desse relativismo, desse secularismo, dessa espiritualidade infecunda que ronda o mundo, virão sobre a barca de Pedro. E se eu e você não estivermos firmados na fé, nós vamos apostatar dessa fé. Veja, Deus escolhe aquilo que é frágil para revelar a sua potência, o seu poder. Ouse agora olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: Deus escolheu você. Eu fico olhando para mim cada vez que eu subo aquela escada ali, para pregar ou lá no centro de evangelização. O frio que dá na barriga. Antes de começar a missa eu estava com dor de barriga. Só não fui no banheiro que não deu tempo. Fragilidade. Quantas vezes eu já preguei que eu celebro uma missa toda quarta-feira na televisão e eu não acostumo. Está com a mão gelada aqui, ó. Se o seminarista pegar na minha mão, está gelada de nervoso. Mas é na fragilidade que a potência de Deus se manifesta. Eu não posso achar que sou eu. Eu tenho que acreditar que é o Deus forte, o Deus soberano, o Deus poderoso que faz. Vocês que estão se formando, às vezes os nossos seminaristas ficam com medo de encarar a televisão, né, Padre Fernando? Não tenha medo, porque não vai ser você. Se você colocar confiança em você, você está frito mesmo. Mas vai ser Deus que vai fazer através de você. Vai ser Deus que vai operar, que vai realizar. Eu olho para Eliana Ribeiro. Se você conviver, né, Fábio? Não estou expondo, é só para eu ilustrar para você. A gente sempre fala, é graça de Deus, não é, Eliana? É graça de Deus. Deus faz através dos fracos como nós. Deus faz, mas se nós tivermos essa consciência, a gente dá oportunidade para Ele fazer mais ainda. Porque quando ela sobe num palco para ministrar, para pregar, para cantar uma canção, é Deus. Até gritou ali, sai de perto. O diabo foge mesmo, porque é um ministério de libertação pela música, que age na fragilidade. Age na sua fragilidade. Na sua pequenez, Ele age. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão dessa bênção. E diga: diz o Senhor a você: basta-te a minha graça. Balança a mão desse irmão mais uma vez e diga para ele: basta-te a minha graça, diz o Senhor. Pois é na fraqueza que se manifesta a minha potência, o meu poder. Eu lembro ainda da primeira pregação que eu fiz na minha vida. Eu fazia pastoral numa paróquia chamada Santa Terezinha, era a maior paróquia, assim, acho que cabia o maior número de fiéis, e era um padre indiano. Eu nunca tinha pregado na minha vida, e eu cheguei lá, o padre estava com um problema na garganta. 10 minutos antes de começar a missa, ele falou assim: você vai fazer homilia. Eu falei: padre, mas eu nem li o evangelho, eu nunca preguei. Fraco. Ainda era transmitido pela rádio a missa, meu Deus do céu. Porque eu só vou conseguir falar as palavras da oração eucarística, porque não sai a voz. Então tá bom. Eu suei tanto na pregação que dava para jogar o suor assim de dentro do sapato. Mas é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Depois de lá, Deus abriu essa matraca e eu não fecho mais a boca.
E eu sou autocrítico, eu sempre me escuto. Não para me gabar, olha que pregação que eu fiz, mas por uma autocrítica, para eu melhorar. E eu fico impressionado quando eu escuto. Eu falo, meu Deus, como é que eu falei isso? É na fraqueza que se manifesta a minha potência, o meu poder. Diga, conta comigo, Senhor. Sou fraco também. Conta comigo. Conta com o meu sim, com o meu testemunho, com a minha vida. Eu quero ser teu profeta, por onde eu caminhar, porque eu acredito que basta-te a minha graça. Eu acredito que é na fraqueza que a força se manifesta. Pega a sua Bíblia e abra. Isso aqui, esse texto que eu quero citar, é o comentário para a liturgia da palavra desse domingo. Gente, precisa de um comentário, está aí. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e seguintes. Paulo vai dizer: amém? Pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como pagãos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos repetir isso? Cristo é poder de Deus, sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Escutou? Eu vou repetir. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens. Que loucura! O carpinteiro. Eu passei lá em frente à casa dele, ele estava lá nos fundos fazendo guarda-roupa. Ele é o Messias? Que loucura! O Messias preso na cruz? Cuidado, viu? A televisão está cheia de espetáculos de fé. Toma muito cuidado. Você que é católico, e você que me acompanha também, que talvez não seja, toma muito cuidado, porque isso aqui é uma revelação de Deus para nós. Cuidado. Vai continuar o apóstolo Paulo. Vou repetir. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, irmãos, reparai em vós mesmos os chamados. Não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios. E o que para o mundo é fraqueza, Deus escolheu para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que no mundo não tem nome nem prestígio, aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Você entendeu? Entenderam, meus jovens? Entenderam? Você que veio para esse acampamento, o encontro com Cristo nos leva a ter uma visão que nos faz ultrapassar as aparências. Porque o encontro com o Cristo nos leva a caminhar pela fé. A fé que é gerada em nós pela escuta
da palavra. Se você passasse lá em Jerusalém, naquela sexta-feira, às 3 horas, quando ele expirou, e ele gritou, tudo está consumado, e expirou, e morreu. Talvez você, se não compreendesse com os olhos da fé, diria, isso aí é o Messias? Mas diante de tudo o que aquele centurião ouviu, viu, ele testemunhou. Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Fica de pé. Essa missa é a missa do envio dos fracos, que na fraqueza descobriram a potência de Deus. Não estou dizendo de fraqueza de pecado não, tá? Que você tem que se converter mesmo, criar vergonha na cara. Isso aí a gente tem que buscar em Deus a libertação e a conversão. Estou falando dessa fraqueza que muitas vezes nós sentimos diante das situações, diante do questionamento do mundo, diante de tudo aquilo que nós vivemos. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão dessa bênção e diga, eu sou fraco como você. Mas hoje eu descobri que é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. É naquele homem aparentemente fraco, que foi preso numa cruz, que se manifestou a potência de Deus. E que hoje a igreja diz a nós que pela humilhação do Filho de Deus, o mundo decaído foi reerguido. Pela humilhação do Filho de Deus, você experimentou a redenção, a salvação. Então não joga fora, não desperdiça as humilhações, os sofrimentos, as fraquezas, mas entenda que é através deles que a potência de Deus vai se manifestar. Você não precisa ir para uma igreja que tem uma placa dizendo, vem para cá e pare de sofrer. Porque o seu sofrimento, fraqueza, é transformado em potência de Deus. Balança a mão do seu irmão e diga, Deus é forte em você. Eu quero dizer para aqueles, continua segurando a mão do seu irmão aí, aqueles que estão lutando contra a fraqueza da dependência química, Deus é forte em você. Eu quero dizer, aqueles que estão lutando diante das suas fraquezas, até mesmo intelectuais e de conhecimento, Deus é forte em você. Basta a gente olhar, né? Cura das, não conseguia nem aprender o latim. Não era um burro não, mas era exigido o latim, ele não conseguia nem compreender o latim. Teve que fazer uma prova humilhante para ser ordenado sacerdote. E veja o que na fraqueza daquele homem santo Deus fez. Na França e em tantos lugares. Balança a mão do seu irmão, é você mesmo. É você que Deus escolheu para Ele revelar a potência e o poder dEle. Erga a mão do seu irmão lá no alto. Vem, Senhor, passar neste lugar. Derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos. Toca-nos, seremos renovados. Vem, Senhor, passar neste lugar. Derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor,
com tuas santas mãos. Toca-nos, seremos renovados. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. Vem, Senhor, passar neste lugar. Vem, Senhor, passar neste lugar. Derrama, Senhor, derrama tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos. Toca-nos, seremos renovados. Vem, Senhor, vem, Senhor, passar neste lugar. Derrama tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos. Toca-nos, seremos renovados. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. Pega a mão do seu irmão lá no alto e passa agora, fecha os seus olhos e passa agora a sua fraqueza pela cruz de Cristo. A aparente fraqueza que foi a verdadeira fortaleza e vitória para a humanidade. Diga agora: Senhor, eu quero colocar na tua cruz. Vai dizendo com a sua voz, agora eu não sei qual são as fraquezas que você enfrenta, mas vai dizendo: Senhor, eu quero colocar na sua cruz, eu quero passar pela sua cruz, pelo seu coração aberto, pela lança daquele soldado. Eu quero passar a minha fraqueza, a minha distração, os meus pensamentos que muitas vezes não estão de acordo com os seus pensamentos. Eu quero passar pela sua cruz a minha vaidade, o meu orgulho, a tendência à soberba. Eu quero passar pela sua cruz, tudo aquilo que em mim é fraqueza. Vai dizendo agora para Ele, porque eu creio, Senhor, que na fraqueza se manifesta a sua potência, e nesse lugar de revelação da sua potência, da potência salvadora, da potência redentora do Senhor, eu quero colocar a minha fraqueza, para que a minha fraqueza seja manifestada nela o poder de Deus. Coloca, tenha coragem agora de colocar. Fala para Jesus: porque eu quero, Senhor Deus, eu quero te seguir, eu quero te servir. Eu te encontrei e quero continuar contigo. Eu te encontrei e quero continuar te experimentando. Eu te encontrei e quero continuar na luta, porque eu sei que a vitória é certa. Eu quero colocar o meu temperamento, eu quero colocar as minhas reações. Vá apresentando agora para Deus os meus medos, a minha insegurança. Eu quero colocar diante da sua
cruz, porque tudo passa, Senhor, pela força da sua cruz, pela força redentora. Eu acredito, Senhor, que a minha fraqueza pode se transformar em poder de Deus. Eu acredito, Senhor, que o Senhor pode vencer na minha vida. Eu acredito que o Senhor pode me seduzir. Eu acredito que o Senhor pode me conceder a vitória. Vai dizendo agora para Ele, ora. É a reação da palavra que se transforma em oração. Senhor, obrigado, porque na sua fraqueza se manifestou a potência de Deus. Obrigado, Senhor, é que quando sou fraco, na minha fraqueza, é que eu sou forte. O Senhor pode usar a sua potência e o seu poder na minha vida. Alcança-me, Senhor, vence-me nessa hora. Vence-me nessa hora, eu preciso da sua vitória. Eu preciso da sua vitória. Erga a mão do seu irmão lá no alto e canta. Ó morte, morte para esta vida terrena, morte para esta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo, tudo que é meu a te entrego. Nada quero ter, nada quero ter. Na pobreza leve quero ser em teus braços. Leve quero ser em teus braços. Só a te possuir, só a te possuir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Cante você, assumindo isso. Seduziste-me, Senhor, seduziste-me. Tua força é bem. Vence. Pode ser ainda mais forte. Solta sua voz. Toma posse. Assuma. Seduziste-me, eu me deixei seduzir. Tua força é bem. Submete-me, vence-me. Diga comigo, obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque hoje eu compreendi que a sua aparente fraqueza é verdadeiramente a manifestação da potência de Deus. Eu compreendi também que a minha fraqueza real colocada diante de ti pode ser transformada também numa grande potência da manifestação de Deus. Obrigado, Senhor. Porque eu vou embora depois dessa missa, sabendo de uma verdade. Somente a tua graça me basta. Balança a mão do seu irmão. Diga para ele: somente a graça de Deus. Somente a graça de Deus. Te basta, meu irmão. Te basta, meu irmão. Amém? Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.
Nós começamos o acampamento com o evangelho da conversão de Mateus. E nós estamos encerrando com essa liturgia. Como que Deus sabe trabalhar e aproveitar de algumas fraquezas. Mateus era um coletor de impostos, publicano, pecador público. Ele se levantou. Uma única coisa, Deus aproveitou daquela coletoria de impostos. A pena, a caneta que ele escrevia. Porque quando a potência de Deus se manifestou na vida de Mateus, ele se tornou um evangelista que escreveu o evangelho de Jesus Cristo. Deus potencializa as nossas fraquezas quando nós colocamos a nossa vida nele. cançãonovaplay.com. Assine já!